Falar melhor é algo que muita gente busca, né? Mas uma coisa que eu percebo é que ao chegar no consultório, muitos pacientes têm dificuldade de expressar o que está de fato incomodando eles. Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso, vai ser sobre diferenças entre problemas na voz e problemas na fala. Fiquem ligados! Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre diferenças entre problemas na voz e problemas na fala. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. E eu percebo muito isso quando eu vejo que um paciente chega e fala: eu tô com a minha voz muito ruim, é por isso que eu não tô conseguindo falar bem. Mas não é bem isso, às vezes o problema não tá na voz, e sim na fala. Isso acontece o contrário também, a pessoa às vezes acha que está com um problema de fala, mas na verdade é um problema puramente de voz. Claro que são duas coisas que caminham juntas, muitas vezes o problema existe sim na voz e na fala, mas muitas vezes não. Então eu acho que esse vídeo vai ser bem legal para vocês terem uma noção do que de fato está incomodando vocês. Seja para procurar um fonoaudiólogo ou até que você não procure um profissional, mas que seja de fato para vocês pelo menos começarem a se policiar e melhorarem o que está incomodando vocês. Então vamos lá, com relação à voz, tem 4 itens que eu acho importante vocês ficarem ligados, né? 4 questões que geralmente são totalmente ligadas à voz. A primeira delas é a qualidade vocal. O que é a qualidade vocal, gente? Qualidade vocal está ligada a voz rouca, voz soprosa, voz tensa, né? Então esse tipo de problema na voz, né? Isso está totalmente ligado à qualidade vocal. Então, por exemplo, se você tá com a voz rouca há uns dias já, né? Poxa, eu tô com a voz muito rouca, ou então tô sentindo que a minha voz está muito soprosa. Então, assim, são questões relacionadas puramente à voz. Vocês precisam pensar o seguinte, que voz está relacionada a som, a emissão do som. Então, tá rouco tem a ver com voz puramente, certo? Então, qualidade vocal é o primeiro item. O segundo item está ligado à intensidade da voz. A intensidade da nossa voz ela pode ser fraca ou forte. Normalmente, o que é uma intensidade fraca e forte? É o que a gente chama de maneira leiga, né, de falar alto e falar baixo. Na verdade, esse termo alto e baixo ele não está correto, mas é uma coisa que a gente fala normalmente, né? Então, só para vocês entenderem, para fazerem a associação, a intensidade da voz, quando a gente está com uma intensidade forte, é como se a gente estivesse falando alto. Se você está com uma intensidade muito fraca, significa que você está falando baixo, certo? Só para vocês associarem direitinho. Então, muitas vezes uma pessoa procura um fonoaudiólogo porque, tá falando muito baixo. Baixo, né? Tô com a intensidade da minha voz muito fraca, né? Eu falo super baixinho, ninguém me escuta. Ou então tem gente que fala muito alto, né? Muito alto, e as pessoas incomodam com isso. Então, isso tem totalmente a ver com a intensidade vocal, intensidade forte e intensidade fraca. E também é um problema de voz. A terceira coisa que é muito importante também é a frequência da sua voz. Totalmente ligada a questões vocais, a frequência vocal ela tem a ver com voz grave, voz aguda. Então, por exemplo, é muito comum os pacientes procurarem um fonoaudiólogo porque não estão satisfeitos com a frequência vocal. Então, por exemplo, pessoas que gostariam de falar um pouco mais grave, pessoas que gostariam de falar um pouco mais agudo, porque acham que a voz não combina com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, com o que você está querendo passar, né? Então, por exemplo, eu posso falar super grave, minha voz super grave, ou eu posso falar com a voz super aguda, né? Então, assim, isso muda, né? E claro que isso combina muito com o que cada um quer passar, com o seu tipo físico, com a sua personalidade, com o seu jeito de falar. Então, a nossa frequência vocal, aliás, tudo sobre a nossa voz é realmente muito particular, né? A voz ela é como se fosse uma impressão digital, cada um tem a sua. E eu acho isso muito, muito legal de trabalhar junto com o paciente. Então, assim, a frequência vocal tá ligado a isso, grave e agudo. De maneira leiga, né? Falar grosso, falar fino, só para vocês entenderem. Pelo amor de Deus, não falem desse jeito, é só para vocês entenderem. Não é o jeito certo de falar, tá? Então, o que a gente viu até agora? Qualidade vocal, que tem a ver com voz rouca, voz soprosa. Intensidade, que tem a ver com a intensidade fraca ou a intensidade forte. E vimos também frequência, que tem a ver com grave e agudo. Todas essas 3 questões estão relacionadas à voz. A quarta e última questão, que também está totalmente relacionada à voz, é a ressonância vocal. Tá? A ressonância da nossa voz, inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, o nome do vídeo é O que é voz nasalada, se eu não me engano esse é o nome do vídeo, é um vídeo antigo já.
e em que eu falo um pouco sobre a ressonância nasal. É bem interessante, se vocês estiverem querendo saber mais sobre isso, dá uma clicada aí no canal que vocês vão achar. Tá? Então a ressonância nada mais é do que o filtro da nossa voz. A nossa voz, né, ela é produzida de uma certa forma, né, a fonte, né, de energia, de voz, e aí ela é filtrada nas nossas caixas de ressonância para sair do jeito que a gente está escutando. Então a gente tem vários filtros, né, várias caixas de ressonância. Por exemplo, cavidade oral, laringe, faringe e a cavidade nasal. São caixas de ressonância que amplificam, filtram a nossa voz para a gente ouvir da maneira que a gente está acostumado. Porque a voz, do jeito que ela sai, não é o que a gente está acostumado a ouvir. Ela precisa passar pelos amplificadores, pelas caixas de ressonância, tá? Então são esses 4 fatores relacionados à voz: qualidade vocal, intensidade, frequência e ressonância. Se você tem queixa com relação a um desses 4 itens, então você está com um problema na voz. Agora vamos falar sobre problemas de fala. Também separei 4 itens relacionados a questões de fala. Como é que eu posso falar para vocês? A fala, gente, ela está muito mais ligada à palavra em si, à dicção, à articulação. Enquanto a voz é som, a fala é palavra, entendeu? Só para vocês entenderem um pouco a diferença. Então, por exemplo, o que seria um problema de fala? Um problema de dicção é um problema de fala? Sim, porque tem a ver o quê? Com a articulação da minha fala. Eu posso estar com a voz perfeita, impecável, mas eu posso estar articulando super mal e aí ninguém entende o que eu estou falando, sabe? É muito difícil. Então é isso, às vezes você acha que você está com um problema na voz, mas é porque você está com a dicção muito ruim, muito travada, né? Então tá aí, o primeiro item da questão do bloquinho de fala é dicção, articulação, certo? A nossa dicção ou articulação da fala pode estar muito travada, ou pode estar muito exagerada, ou pode estar normal, do jeito que você preferir, tá? Então é basicamente isso, dicção pode ser exagerada, pode ser travada, ou pode ser no padrão normal, padrão que te agrade, tá? Então, isso tem totalmente a ver com questões de fala e, inclusive, é um dos motivos de maior procura que eu vejo, pelo menos para mim, no consultório, é a questão relacionada à dicção. Muitas pessoas querem melhorar isso. O segundo item relacionado à fala é a velocidade da fala. Também já fiz um vídeo falando sobre isso, o nome do vídeo é Como Falar Mais Devagar. Quem viu esse vídeo sabe que isso é uma coisa que me incomoda demais. Eu sempre fui de falar rápido, desde criança, minha família toda fala rápido, e isso é uma coisa que incomoda muito. Eu sei que incomoda e é um exercício diário a gente tentar falar mais devagar. Mas tá aí, então é uma das questões de fala serem trabalhadas com o fonoaudiólogo também. A nossa velocidade de fala, ela pode estar muito acelerada, mas ela também pode estar muito devagar. Falar muito devagar também não é legal. Então você deve conhecer alguém que fala tão devagar, que você já fica assim, você acaba perdendo o foco, a atenção. Então não dá para falar muito devagar também, né? Então o que acontece? O ideal é você encontrar um meio termo que não seja nem a fala muito acelerada e nem a fala muito devagar. Então é isso, velocidade de fala tem a ver com isso. Tem a ver também com taxa de elocução ou taxa de articulação, que foi também um fator que eu abordei nesse vídeo de como falar mais devagar. O terceiro item é a entonação. Gente, a entonação é muito importante para a fala. Você pode estar com a voz perfeita, articulando bem, numa velocidade boa, mas se você não tiver entonação, se você não tiver melodia na sua fala, ela fica sem graça, ela fica entediante. Então a entonação, a prosódia é muito importante, porque eu posso estar falando com vocês, né? Oi pessoal, hoje eu vou gravar para vocês um vídeo sobre fonoaudiologia. Tipo, parece aquela mulher do Google Tradutor, sabe, quando fala, ela fala com uma entonação toda esquisita. Então faz toda a diferença na hora de você falar com alguém, a entonação. Então você tem que ter pontos, você tem que ter pausas corretas, né? Então você tem que enfatizar certas palavras, tudo vai depender da sua intenção. É um trabalho muito gostoso de fazer também no consultório. Muita gente procura também por isso, por achar que fala sem emoção. É basicamente isso, você colocar emoção na sua fala. E isso é muito importante e é uma questão relacionada à fala.
O quarto e último item tem a ver com respiração, coordenação fonorrespiratória, mais precisamente falando. Tem a ver o quê, gente? Com o fato de você coordenar, né? Meio autoexplicativo. Você coordena a sua fala com a sua respiração. Isso é muito importante, porque se você não respira direito, você não consegue falar direito, né? Às vezes falta o ar no meio da frase, você pega o ar no meio da frase num momento meio nada a ver. Aí você sabe, então isso tem muito a ver com pessoas ansiosas, pessoas mais nervosas, né? Então você tem que saber o momento certo de você respirar. O trabalho com respiração é a base de muita coisa na fonoaudiologia, sabe? Então, na verdade, a respiração ela é muito importante. Merecia assim, um vídeo só sobre respiração. Mas também tem, na verdade, a respiração ela é meio que um coringa, tá ligado à voz e fala. Mas normalmente a gente trabalha isso mais relacionado a questões de fala, de coordenar a sua fala com a sua respiração, tá? Então foram esses 4 itens que eu falei relacionados à fala. Velocidade de fala, melodia, né, prosódia, entonação, articulação da fala, uma boa dicção e, por último, a coordenação fonorrespiratória, a respiração. Esses são 4 itens muito comuns e são relacionados à nossa fala. Então é isso, falei 4 itens relacionados à voz, 4 itens relacionados à fala. Pode ser que você tenha problema em todas essas áreas, né? Isso também acontece, mas pode ser que não. Pode ser que sua questão seja só de dicção ou pode ser que seja só de voz. Então é interessante vocês terem esse conhecimento, seja para procurar um profissional ou até mesmo para se policiar no seu dia a dia. Eu tô pensando em gravar, inclusive, vídeos menores, né, explicando melhor sobre esses itens que eu falei hoje. Eu acho que pode ser interessante, né? Fazer um vídeo sobre qualidade vocal, um vídeo sobre intensidade, um vídeo sobre frequência, um vídeo sobre entonação. Alguns eu já até fiz. Eu fiz o da velocidade da fala e fiz o da ressonância, né? Mas eu posso fazer sobre os outros itens, né? Vão ser vídeos menores, só explicando melhor o que eu citei nesse vídeo. Se vocês estiverem interessados sobre isso, comenta lá no YouTube ou na minha página, no Facebook, né? Pra eu gravar, porque eu tô pensando em fazer isso. Eu acho que seria interessante explicar melhor essas questões pra vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim e não esquece de se inscrever no canal. Obrigada!